Olá pessoal de Limeira, tudo bem com vocês? Eu fui convidada pelo professor Márcio Bergamini para falar algumas coisas sobre uma escritora que eu adoro e que eu pude estudar um pouquinho. Sabem quem é? Tá aqui, Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920. Ela mudou-se para o Brasil ainda bebê. A sua família judia estava fugindo dos problemas da Segunda Guerra Mundial, que já começavam a aparecer. Ela se naturalizou brasileira, morou a princípio no Nordeste, depois se casou, veio para o Rio de Janeiro, mas tem uma grande produção de romances, contos, novelas. Uma coisa interessante é que a Clarice nunca escreveu poemas. Então, se vocês virem por aí um poema de Clarice Lispector, já façam aquela busca porque é fake news. Bom, o primeiro livro da Clarice chama-se Perto do Coração Selvagem. Foi escrito quando ela era muito jovem e isso fez com que toda a crítica brasileira ficasse atenta já ao fato de que estava surgindo aí um fenômeno. Um livro que vocês devem conhecer bastante, A Hora da Estrela. Este livro cai no vestibular, como vocês sabem, né? Costuma cair. E é um livro que traz muito da produção final da Clarice, ou seja, ela tem uma produção de mais ou menos 1940, quando ela era ainda jovem, por volta dos 29 anos, até em 78, quando se dá a morte da autora. E este livro é de 77, ou seja, é uma produção considerada madura, mas também que traz alguns aspectos que não estão presentes nos livros anteriores. Um dos aspectos que A Hora da Estrela traz é a questão da pobreza. A Clarice é uma escritora que escreveu muito mais sobre o mundo interior, né, das suas personagens, geralmente personagens femininas, mas que neste livro, até uma exceção na sua obra, trata da vida de uma nordestina, né, que era tão pobre que só podia comer cachorro quente. Isso faz com que esse livro seja assim diferente na produção da autora, que é muito vasta, mas também o fato de abordar questões sociais, como por exemplo o lugar dessa mulher na sociedade, não deixa de abordar seu mundo interior, que é o foco mesmo da literatura clariciana. Há diversos livros de conto, coletâneas, livros mais extensos, né, da obra inicial da autora, mas eu gostaria de abordar o tema que o Márcio me pediu, que é o seguinte: o que a literatura pode fazer por nós na pandemia? Bom, tem uma resposta que é muito simples. A literatura, ela sempre nos fornecerá uma espécie de escapismo. O que é isso? É um mundo novo para o qual a gente pode fugir sempre que esse aqui estiver meio caótico, meio, digamos assim, quebrado, né? Aqui tudo pifa, mas a gente pode ter acesso a um mundo de descobertas. O mundo que a Clarice traz pra gente como forma de escapar a essa realidade é um mundo de viagem interior, de experiências que nessa pandemia podem ser bastante úteis, né? Então vou deixar aqui a imagem dela um pouquinho para vocês curtirem. A Clarice sempre vai propor uma viagem interior. Essa viagem vai ser muito mediada pela palavra. Então, quando a gente lê Clarice, a gente se contamina pelas frases que ela faz, pela forma como ela aborda questões cotidianas. E tem uma coisa muito interessante na Clarice, que é subverter, quer dizer, inverter mesmo, coisas que são banais e que podem parecer assim muito tranquilas pra gente e que acabam sendo motivadoras de grandes viagens, né, de grandes descobertas. Este livro aqui, Água Viva, tem uma lenda, não sei se é verdadeira, mas parece que sim, que o Cazuza, tá, o músico Cazuza, teria lido mais de 10 vezes. A Clarice, ao que parece, é campeã de releituras, tá bom? Queria colocar para vocês também que é uma escritora que propõe muito a questão do feminino, não é uma escritora feminista, não. Ela propõe a questão do feminino como centralidade ali
na experiência cotidiana, é um modo de ver feminino. Por que eu estou dizendo que não é feminista? Porque para ser feminista, teria que ter uma defesa, assim, digamos, mais nítida, mais clara, da posição da mulher, né, na luta pelo seu espaço de igualdade em relação ao homem. Uma literatura que seja muito engajada, ela costuma perder um pouquinho no seu aspecto de ficção, né? Então, a grande literatura mundial, isso não é só a Clarice Lispector, ela costuma ter uma característica de colocar a questão, sem respondê-las, tá? Então, vou repetir. Essa grande literatura, ela coloca questões, mas ela não responde para você. É você que vai pensar e você que vai tirar as suas conclusões. Muito bem. Sobre Clarice, eu poderia falar também, e já vou encerrando aqui. Quero dizer que vocês, se quiserem procurar, vão encontrar muita coisa sobre a Clarice. Eu mesma cheguei a escrever a minha dissertação de mestrado a respeito dela, do seu livro final, que é Um Sopro de Vida, um livro que ela já escreveu na condição de doente, de câncer, né? Então, ela ditou esse livro para que alguém transcrevesse, então não foi um livro concluído por ela. Mas sobre pandemia e literatura, eu queria colocar para vocês esse livro aqui, que é muito famoso, chamado Laços de Família. Muito bem. Na pandemia, a discussão dos laços, né, de família, e vocês imaginem, a Clarice não é uma escritora inocente, tá? Então ela não vai colocar pra gente uma visão idealizada, romântica do que é a convivência entre pessoas diferentes, tá? Então, em Laços de Família a gente tem uma discussão, como eu já disse, não é uma posição, são perguntas que são levantadas a respeito de como é difícil a convivência humana e como as posições de pessoas tão próximas, como marido e mulher, mãe e filha, idosos e adultos e crianças, como essas posições num cotidiano de convivência, numa questão simples, como uma festinha de aniversário ou como numa pequena viagem, como questões muito sérias podem ser abordadas. Então, se há um livro para que possa despertar em vocês uma reflexão contemporânea, me parece que Laços de Família pode fazer isso, porque nós estamos todos agora mais amarrados, né, com essa questão familiar, seja porque estamos longes, né, da nossa família por conta da pandemia, seja porque estamos perto demais, tá? Nenhuma dessas posições parece ser muito tranquila para o ser humano. Bom, Clarice é uma escritora brilhante, é uma voz na literatura que nos orgulha muito como brasileiros, né? Ela de fato viveu sua vida toda aqui, embora tenha nascido em outro país, ela dizia que era brasileira, tinha um defeito na língua e algumas pessoas achavam que ela falava com sotaque. No entanto, isso não é verdade. Ela aprendeu a falar já em língua portuguesa, né? Então, é isso. Uma escritora surpreendente que pode trazer para vocês assim uma descoberta. Para mim, na idade de vocês, foi a abertura de um mundo novo. Eu escutei um professor falar de Clarice, fui até a biblioteca da escola, peguei meu primeiro livro. Pronto, minha vida começou ali. Tudo tinha mudado, né? Era outra pessoa que nascia ali, tá bom? Bom, espero ter contribuído para a discussão de vocês. Foi gravado especialmente para vocês, os alunos do Márcio, e espero que a gente possa conversar ao vivo um dia desses, tá bom? Beijo para vocês. Tchau.